Documentário Janine, um jeito de sentir o mundo. Criação e edição do documentário, audiovisual, turma 2017-2018, da Faculdade São Francisco de Barreiras, Bahia. Quando eu busquei uma escola de surdos para que ela, talvez pudesse atender ela, a resposta foi negativa porque ela era cega. Então, quando eu busquei a escola de cegos, a resposta foi a mesma porque ela era surda. E na hora eu falei, não vou ficar. Porque eu não tinha contato com surdo-cegueira, eu sabia o que era surdo, sabia lidar, ainda pouco, estava começando a trabalhar ainda. E aí, de cara, já pegar um surdo-cego, que todo mundo dizia que era o apocalipse da interpretação, aí eu fiquei assustado. Se tinha um temor, enquanto professora, de lidar com uma aluna surdo-cega, quando a gente começa a conviver com ela, isso desaparece no primeiro dia. A gente já esperava que ela quisesse ir além do ensino médio, né? Porque a vida dela foi de conquistas. A gente nunca tinha um parâmetro no Brasil que dissesse assim, esse surdo-cego está no nível de Janine, né? Para a gente ver o que foi que aconteceu com ele, como foi feito o trabalho com ele, para que a gente pudesse fazer aqui com a Janine. Janine nasceu de uma gestação gemelar, né? Nasceram Janine e Jéssica no dia 10 de maio, no Dia das Mães, em Itabuna, Bahia. Nasceram prematuras, com 6 meses de gestação, e ficaram incubadas durante 2 meses no hospital. Foi um período muito difícil, foi esse período da incubadora. As pessoas que iam visitar os outros que nasciam lá no hospital, porque não era uma UTI, era uma incubadora dentro de um berçário, foi tudo muito improvisado na época. E que iam visitar, olhava para as meninas, achava que eu não era mãe, não sabia que eu era mãe, achava que eu era enfermeira. Falava, os ratinhos, esses ratinhos não sobrevivem. Outros falavam, Virgem Maria, amanhã já não está mais vivo. Depois que elas saíram da incubadora, o médico disse que ela estava tudo bem, que não tinha problema nenhum, que não tinha havido sequela, mas ao levar para casa eu comecei a perceber a diferença de Jéssica e de Janine. Então Jéssica sempre curiosa, olhava para um canto, olhava para o outro, e Janine sempre com o olhar perdido, não fixava em nada. Então eu comecei a perceber que havia algo diferente, e aí foi a cegueira primeira a ser detectada. Então nós saímos de Itabuna, fomos morar em Salvador em busca de profissionais, fonoaudiólogos, uma escola especializada para ela, o que fosse necessário. A gente acreditava que em Salvador a gente iria conseguir. Então nos mudamos para Salvador e foram muitos nãos em Salvador. A surdo-cegueira era muito desconhecida na época, né? E quando eu busquei uma escola de surdos para que ela talvez pudesse atender ela, a resposta foi negativa porque ela era cega. Então, quando eu busquei a escola de cegos, a resposta foi a mesma porque ela era surda. Meu sonho era mudar para Goiânia ou para São Paulo, um lugar onde me desse melhor subsídios para ela. E aí, quando veio a notícia de voltar para o interior, para mim foi um choque, foi um abalo muito grande. Já era mais uma destruição de sonho, né? O sonho de ir para mais além, de buscar melhores condições. E eu sabia que no interior eu não ia encontrar essas condições, já que eu tinha saído de Itabuna e não tinha essas condições. A primeira busca que a gente faz no interior é a APAE, né? Fui na APAE, a APAE disse que não tinha espaço para cegos, que ela era surda também, que a APAE lá não estava mais trabalhando com surdos. Então que lá não podia ficar, mas me deu um endereço de uma escola do estado, que tinha algumas professoras que faziam um trabalho com crianças surdas, com pessoas surdas. Eu fui em busca dessa escola, a professora também se espantou com a surdo-cegueira, que não conhecia a surdo-cegueira, mas perguntou a minha formação. Na época eu tinha um magistério, não tinha atuado na área, mas tinha um magistério. Ela falou assim, bom, já que você
tem a formação para o magistério, você vem para cá junto comigo e nós vamos tentar fazer alguma coisa. E eu matriculei Janine nessa escola, e lá eu fui aprender língua de sinais. E a gente ainda não sabia como ensinar para Janine, mas a gente foi descobrindo aos poucos. No momento que eu aprendi um sinal, eu passava o sinal para toda a família e ia descobrindo aos poucos de como passar para a Janine. A gente tentou fazer uma experiência de que ela fizesse assim com a mão e aqui embaixo da mão dela a gente fosse inserindo sinais, dando sinais e entregando a ela o concreto daquele sinal que a gente estava passando para ela, né? E aí saía de casa, aprendia o sinal de casa, saía de casa, passava a mão, dizia, olha, aqui é a sua casa, chegava na escola, aqui é a sua escola. E aí ia inserindo esses sinais na vida dela, no cotidiano dela, tomar banho, tomar água, e fui inserindo aos poucos nessa casinha que a gente fez aqui, para que ela tivesse um dia a noção do que era que a gente estava falando. Houve uma conferência internacional, uma palestrante da Espanha, da Universidade Federal da Espanha, e ela falou como era que era realizado todo o trabalho de educação com o surdo-cego no país dela, colocou o país dela à minha disposição, que se eu quisesse eu podia ir para lá, para a universidade, para me especializar. Nesse momento, depois que essa palestrante me respondeu e me deu essas dicas, me deu essas informações, depois que ela saiu, começou a vir bastante bilhetinho da plenária, das pessoas que estavam participando, dizendo que em São Paulo tinha trabalho com surdo-cego, que no Rio de Janeiro tinha lá o Instituto Benjamin Constant, que tinha trabalho com surdo-cego. E que no dia 1º de outubro da época ia acontecer um congresso, o 2º Congresso Nacional de Surdo-Cegueira em São Paulo. Voltei para Guanambi na época, falei com meu marido, e isso já era próximo de 1º de outubro, só falei com ele, tô chegando e tô saindo, tô indo embora de novo para São Paulo para ver esse congresso, participar desse congresso de surdo-cegueira. E lá encontrei assim uma diversidade de surdos-cegos, né? Vi como que os surdos-cegos se comunicavam com Libras, estavam se comunicando, e me fortifiquei, me enchi de esperança, né? E sabia que ia dar certo para minha filha. Voltei para Guanambi, me especializei, aprendi Braille, aprendi Libras, fiz vários outros cursos. E aí, com toda adaptada em Guanambi, a gente já sabendo como fazer esse trabalho com a Janine, que eu fui junto com uma professora também de lá, veio a transferência de meu marido para Barreiras. Chegando aqui em Barreiras, eu não encontrei nada novamente, né? Não tinha escola, só tinha a PAI também, nenhuma pessoa com deficiência estava na escola. E comecei uma luta junto com o município para que o município me desse um espaço para eu fazer um trabalho com Janine e com as outras crianças que estavam fora da escola, que tinha surdez e que tinha cegueira. E eu consegui esse espaço, depois de 3 meses de andada na prefeitura, de andar todos os dias na prefeitura, eu consegui esse espaço lá na Escola do Parque. Foi quando eu comecei a fazer o trabalho de alfabetização de surdos em língua de sinais e de alfabetização de cegos em Braille. Foi tranquila essa entrada dela no ensino médio, ela já sabia, ela já tinha conhecimento que ela tinha que passar por todas as séries. Eu ensinei para a Janine metodologia das ciências, porque ela fazia o curso normal, o curso ensino médio, modalidade normal, e também fui professora, coordenadora do estágio. Era um pouquinho difícil, porque nós trabalhamos com um quantitativo de 40 alunos. Então, a gente não tem como atender especificamente uma aluna na sala, né? Então, a aula é coletiva. Daí, nós contávamos com o auxílio dos intérpretes. A mãe dela me fez uma proposta. Fica com o Janine uma semana, para ver se você consegue se adaptar, ver se você consegue interpretar, e veio. Aí, na hora, eu falei, não vou ficar. Porque eu não tinha contato com surdo-cegueira, eu sabia o que era surdo, sabia lidar, ainda pouco, estava começando a trabalhar ainda. E aí, de cara, já pegar um surdo-cego, que todo mundo dizia que era
o apocalipse da interpretação, eu fiquei assustado. Mas eu aceitei. Eu fiquei uma semana e, de fato, depois de uma semana, não estava dando mais. O braço doía, cansava. Você não conseguia interpretar, porque quando o professor de matemática estava explicando os cálculos, para o surdo eu apontava lá e ele se virava a entender. Aqui não, aqui eu tinha que trazer para a mão, eu tinha que botar alguma coisa concreta. A gente já esperava que ela quisesse ir além do ensino médio, né? Porque a vida dela foi de conquistas. Foi o vestibular da UNEB e ela pediu que se matriculasse no vestibular para ela fazer pedagogia na UNEB e ela fez esse vestibular. Também entrei com a documentação necessária para que ela pudesse ter acessibilidade, foi atendida. E ela sempre me perguntava como é a faculdade, como é estar na faculdade, o que você faz na faculdade. Então eu sempre soube de todo o anseio dela de fazer parte do ensino superior. À noite, quando eu olhei a mensagem de uma amiga minha que estava escrito assim: tem uma pessoa chamada Janine Pires Farias que foi aprovada no vestibular para pedagogia da UNEB. Será que é a mesma Janine? Eu falei, eu não acredito. Aí corri, abri o computador, fui olhar a lista de aprovados, sem antes falar com ela perguntando pra mim. E eu já chorando, né? E ela passando a mão em mim e perguntando pra mim: o que é que você tá chorando? O que eu espera? Que eu não queria dar notícia a ela, depois não era a Janine. Foi gratificante, né? A gente se emociona até porque é algo histórico. Ficamos muito contentes. Ficamos muito alegres porque, assim, a gente ficou assim, nós contribuímos, passou por aqui, uma grande menina, vale a pena. E ela gritava muito, ela pulava de felicidade nessa casa e ela gritava o nome de Jéssica. A Jéssica, Jéssica! E correu no quarto dela, pegou o celular dela e ligou pra Jéssica. E ela gritava: Jéssica, eu passei. E aí me entregou o telefone pra eu falar com a Jéssica. E não era a Jéssica. Ela ligou errado, a pessoa do outro lado tava: o que aconteceu? Aí eu falei: desculpa, ela ligou errado. E aí liguei pra Jéssica. Foi um momento de muita felicidade. Que é uma conquista, né? De uma luta, de uma luta mesmo que vinha sendo construída há muito tempo, né? Desde o nascimento dela. Eu não esperava menos dela, não. Eu espero sempre mais. Quando a UNEB soube da aprovação de Janine, a UNEB entrou em transe, né? Meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Porque foi a primeira pessoa com deficiência também a entrar na UNEB. E, na verdade, a universidade também recebe a aluna sem uma preparação adequada com os professores. Então, o que nós temos aqui agora que preparar a sala, né, aula, preparar o campus para recebê-la, né, preparar o espaço de atendimento, de AE, né, de atendimento especial, e ainda contratar o pessoal especialista para atuar diretamente no atendimento de Janine. Até hoje a gente está em construção, eu, os professores, a gente senta, discute, planeja, faz, não faz, constrói. E tinha o temor, enquanto professora, de lidar com uma aluna surdo-cega. Quando a gente começa a conviver com ela, isso desaparece no primeiro dia. Desde o início ela nunca fraquejou, ela sempre vai ali atrás dos objetivos dela, sempre vai procurar fazer valer os direitos dela na universidade. Ela não tem limite. Janine é uma menina determinada. E às vezes a gente olha de longe e fala: tadinha, não tá vendo nada, não tá ouvindo nada. E ela tá tipo: tô nem aí pra tu. A gente às vezes passa por alguma dificuldade, por alguns percalços na vida, e a gente olha para um lado, a gente não vê esperança, a gente não vê saída, a gente não se entristece muito com isso. E ela não, ela encara as limitações de acordo com a realidade dela e segue em frente. Quando a gente conta a nossa história e as pessoas que sabem da nossa história chega pra mim e diz assim: o que seria de Janine se não fosse você? Na verdade, eu não sei o que seria de mim se não fosse Janine. No passado, minha mãe, Samara,
se esforçou muito. E eu quero ser igual ela. Quero me esforçar muito para ser uma professora. E ensinar as pessoas a surdas ou libras. Porque Janine quer ser professor, conhecer todas essas disciplinas, conhecer o mundo e poder ensinar o mundo em Libras. Ela se reconhece como deficiência e afirma 1000 vezes todo dia: não tenho vontade de ouvir, não tenho vontade de enxergar, sou surdo cego e gosto de ser assim. Então, isso para mim, a maior lição que ela me dá é isso, é a vontade que ela tem de se posicionar como uma pessoa. É tanto que a mãe dela pôs o aparelho coclear nela para ela escutar, e ela, quando tomou conta da vida dela, que descobriu que a vida dela era dela, largou o aparelho: não quero ser, eu sou surdo e pronto. Eu acho que isso é forte para mim, ver ela se reconhecer como pessoa. E às vezes a gente olha de longe e fala: tadinha, não tá vendo nada, não tá ouvindo nada, e ela tá tipo: tô nem aí pra tu. Eu tô feliz assim, e é bom assim. Créditos. Tradução em Libras por Renan Antonello. Legenda em português por Ellen Borgesan. Legenda em inglês por Josiane Maquieira. Revisão da legenda por Laura Anciloto. Dublagem por Ana Carolina Toledo. Edição por Fernanda Falkowski e Renan Antonello.